Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa noite, olha só, vamos falar sobre biorressonância, gente. Olha que incrível. Preparei essa aula com muito carinho, porque muitas pessoas que seguem a gente, que seguem lá a Tecnoterapia, têm muitas dúvidas sobre essa tecnologia. Até mesmo pessoas que já utilizam o aparelho têm muita dúvida. Por quê? Porque às vezes uma pessoa indicou, alguém indicou, já começou o atendimento, às vezes a gente vem pela instrução do aparelho ainda mesmo ali, e acredita que está fazendo correto, né? Mas tem algumas peculiaridades na análise de biorressonância magnética que é muito importante a gente ficar atento, senão, sim, é perigoso a gente fazer a interpretação errada do nosso paciente, tá? Então, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Essa aula, assim, aproveite muito. Pegue papel e caneta. Se vocês não pegaram ainda papel e caneta, ó, aproveita esse momento. Esse é o momento. Corre lá, papel e caneta na mão. Tudo que a gente for fazer, que a gente for parar para estudar, assistir live, ou seja lá o que for, é muito importante. A gente estar com o quê? Com papel e caneta e tomar nota de tudo, de tudo. Que eu posso falar aqui uma coisa extremamente importante que vai ajudar você aí dentro do seu atendimento, tá? E para você também, que está vindo aqui para a live, para conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia. Thaís, eu não sei nada, só ouvi falar, estou na dúvida ainda se essa prática da tecnologia da biorressonância é para mim ou não. Hoje, o meu objetivo aqui é realmente sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, estou aqui do lado do meu suporte, que vai ficar de olho nas dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui embaixo, tá? Põe aí no chat, coloque aí no chat, escreva no chat a dúvida que você tiver, que eu vou estar aqui pronta para responder e acompanhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá? Já deu aí um tempo para vocês se acomodarem, pegarem papel e caneta. Agora vamos realmente aprender. Foi isso que nós viemos fazer aqui, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Favalessa e eu tenho dedicado realmente meus últimos anos em estudar e aprender muito mais sobre essa tecnologia da biorressonância, tá? Então, assim, toda a minha mentoria, tudo que a gente criou, a tecnoterapia, ela veio da própria utilização. Então, eu comprei a análise de biorressonância primeiramente para cuidar de mim e depois para começar a atender os meus pacientes, aqueles clientes que eu já atendia com suplementação. Então, ela me facilitou muito. Então, tudo isso eu aprendi tanto sozinho quanto pesquisando. Então, tudo foi realmente de experiência. Falar para vocês que eu tenho mais de 2.000 clientes, 2.000 pacientes atendidos. Então, exatamente o que eu vou passar para vocês essa noite é o que eu vivi na prática. Comparando com os exames laboratoriais, acompanhando meu paciente, vendo ele desenvolver algo que eu já tinha verificado na biorressonância uns 2 anos atrás e agora o corpo dele já está respondendo, já detectou aquela alteração, agora realmente no exame laboratorial que antigamente não tinha detectado. Então, tudo que eu vou falar com vocês hoje é de experiência própria que eu vivi, tá bom? De experiência própria que eu vivi. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês respondam aí se vocês estão visualizando a minha tela também, para a gente acompanhando juntos. Falei para mim se estão visualizando, tá? Vocês podem responder aí que meu suporte fala aqui, ó, tá ok. Estou me sentindo muito importante aqui, gente, inclusive, viu? É a primeira live, primeira aula ao vivo, assim, da Tecnoterapia que nós estamos fazendo aqui para vocês. Então, é ao vivo. Então, ó, vocês já vão passar aqui por tudo conosco ao vivo. Estou me sentindo aqui com suporte, com tudo, sabe? Quando eu assisto lá a live, eu fico olhando, né? Uma pessoa fala, tô com meu suporte, tô com isso, tô aqui, equipe, como é que tá aí? Tô me sentindo assim, gente. Apareceu? Tá visualizando? Então, perfeito. Vamos lá. Então, quem sou eu? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Favalessa. Tá? Sou empresária, terapeuta, especialista em biorressonância e suplementação, tá? Como eu falei, eu adquiri, na verdade não comprei ainda, eu tomei conhecimento de um amigo ali que é terapeuta também, que trabalhava com aparelho, então me apresentou o aparelho e mostrou aquelas milhares de benefícios. E de primeiro momento, assim, eu quis adquirir o aparelho para cuidar de mim. E nisso de cuidar de mim, eu comecei o quê? A estudar minha família inteira. Foi então que eu comecei a atender alguns clientes mais próximos, alguns pacientes mais próximos, porque eu sempre trabalhei com suplementação. E eu queria alguma coisa que facilitasse para mim entregar essa suplementação de maneira mais assertiva para meus pacientes.
E foi aí que a biorressonância caiu como assim, como uma luva, uma ferramenta realmente transformadora nos meus atendimentos, tá? Então, a biorressonância ela entrou com esse objetivo. E depois, conforme eu fui tendo várias experiências, vários estudos, gente, deslanchou, eu simplesmente me encantei com a análise de biorressonância. E como nessa trajetória nós tínhamos muito assim contato com pessoas, com doutores, com amigos da carreira, sabe ali, muitas pessoas perguntavam que aparelho é esse, como é que funciona, e a gente sempre foi assim estudando, fomos realmente a fundo para saber, foi quando nós surgimos aí e nasceu a tecnoterapia, né? Então, muitos de vocês estão vindo para cá já pela indicação, por parceria, ou porque conheceu diretamente a tecnoterapia, não a Thaís em si, né? Então, a tecnoterapia, ela nasceu realmente dessa nossa experiência. E tudo que eu passei, que eu vi que a biorressonância poderia ajudar ali, que ela pôde ajudar meus pacientes, eu vi que ela poderia ajudar o quê? Também milhares de profissionais da saúde. Porque pense bem, hoje nós estamos em uma época em que as pessoas visualizam muito, muito mesmo, tratar a doença. E com a biorressonância, vai muito além disso. Ela vai focar o quê? Na causa. É isso que você consegue detectar com a biorressonância. Ela vai te ajudar muito na parte da prevenção do seu paciente. Isso me encantou. Me encantou. Eu falo que hoje é uma missão trabalhar com a biorressonância e levar, ensinar outros profissionais, realmente levar essa tecnologia para outros profissionais. Porque nós podemos ajudar milhares de pessoas na prevenção, a cuidar da sua saúde. Porque quando nós ensinamos as pessoas a cuidar da sua saúde, automaticamente a doença, ela vai ali tomar o rumo dela, né? Vamos falar assim. Doença, ela vai tomar o rumo dela, tá? Então, a Tecnoterapia, nós somos hoje uma empresa especializada em aparelhos de biorressonância magnética quântica e mentoria, tá? Então, hoje, os nossos clientes, ele encontra tudo dentro de um pacote só. Então, aqui você consegue comprar o seu aparelho e também a sua mentoria para você saber o seu curso, para você saber interpretar tudo sobre a biorressonância. Mas mais para frente a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Então temos mais de 2.000 clientes atendidos aí e realmente essa é a nossa missão, tá? Levar essa tecnologia para facilitar esses seus atendimentos. Agora conta aqui para mim. Responde aqui no chat vocês para mim. Quem aí que já trabalha com a biorressonância? De vocês que estão assistindo, responde aqui para mim. Quem é que de vocês que já trabalham com a biorressonância, que já tem essa tecnologia aí no seu consultório? Quem de vocês já trabalha? Coloca para mim, para a gente saber também, para mim saber com qual público que eu estou trabalhando aqui, para ver o que eu vou entregar para vocês. Isso é muito importante. Coloca aqui, se você já trabalha com a biorressonância, já coloca aqui qualquer dúvida que você tiver também. Muito bacana isso, tá? Para a gente ter esse entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Origem e fundamento da biorressonância. De onde surgiu, Thaís? De onde veio essa tecnologia? É o que muitas pessoas perguntam, né? Isso é verdade ou não? Como é que um aparelhinho, né? Tô com o meu aqui, ó. Como é que um aparelhinho desse tamanho aqui consegue detectar tudo que ele acaba detectando? Como? Como isso? Gente, isso tudo não é de agora, tá? Não é de agora esses estudos. Então, a biorressonância, ela vem trazendo, já vem especialista estudando essa tecnologia há muito tempo, em várias outras áreas já vem sido estudadas. Então, aqui eu trouxe um pouco do conteúdo em si para que você entenda, tá? Realmente sobre isso. A biorressonância surgiu a partir de estudos sobre frequência e energia do corpo humano. Todos nós somos frequências, todos nós. Quem é que nunca, na época do frio, né, foi ali, né, bateu um cobertor e não deu choque? Quando você encosta em uma outra pessoa e leva aquele choque. Gente, nós temos energia, nós temos frequência. E isso tudo é medido. É isso que a biorressonância faz. Especialmente após as descobertas da física quântica no século XX, que mostraram que toda a matéria, inclusive o corpo humano, emite frequências específicas, tá? Então, principais fundamentos. Cada célula, órgão ou tecido, ele emite um campo eletromagnético único, tá? Então, quando a doença ou desequilíbrio, essa frequência se altera. Ou seja, todo o nosso corpo, ele existe uma frequência. Cada órgão nosso, ele tem uma frequência quando ele está o quê? Saudável. Então, se o seu coração, se o seu fígado, eles estão saudáveis, eles ficam de uma certa maneira. Quando eles começam a alterar, isso que é muito bacana, quando a gente está falando dessa frequência, que a frequência ela vem da célula, por quê?
antes do seu órgão adoecer, eu vou até tirar aqui porque eu quero que vocês visualizem muito isso, tá? Presta atenção. Antes do nosso órgão adoecer, antes de você ter lá uma gordura no fígado, as suas células, elas recebem essa alteração com antecedência. Elas já começam a alterar. Antes de você ter um cisto no ovário, por exemplo, as suas células, elas já começam a detectar para então entrar na forma física, ali no campo físico mesmo, para sair da massa, que aí é onde é detectado o quê? No exame laboratorial, tá? Mas quando está nesse período dessa célula, é onde a biorressonância consegue detectar. É por isso que com esse aparelho nós conseguimos verificar coisas que você já teve, coisas que você está com predisposição para desenvolver e coisa que você também já está instalado no seu organismo, tá? Por quê? Porque ela vai ler o quê? Essa parte da célula, tá? Então, é isso que essa frequência ela faz. Então, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, você que é profissional da saúde, por quanto esse aparelho pode ajudar você nos seus atendimentos. O quanto essa tecnologia, ela realmente pode... Nós podemos salvar vidas de pessoas, levar muito mais saúde para muitas pessoas, utilizando essa tecnologia, sabendo utilizar essa tecnologia. Entende? É um diferencial muito grande. Nós podemos prevenir muitas coisas. E com algo simples, que é essa tecnologia, tá? Então, que vocês entendam exatamente isso. Então, o princípio da biorressonância é detectar e corrigir essas frequências. Thaís, então a biorressonância, ela corrige frequências? Calma lá que vocês vão entender o que quer dizer isso daqui, tá bom? Aqui eu trouxe uma linha do tempo para vocês verem como é que foi cada etapa da biorressonância, tá? Então, aqui nós temos aqui, lá pela década de 1920 a 1950, olha só, foi o início dos estudos. A biorressonância não é de agora. Ela vem de 1920. Faz muito tempo, eu não era nem nascida, meu Deus do céu. E eu acho que a maioria de vocês não, também não era nascido. Então, cientistas como George Laxbovsky, que é isso aí, e Royal Rife, inclusive quem trabalha com o aparelho aqui já vai se identificar com isso aqui, tá? E Royal Rife começaram a investigar como as frequências podiam afetar os organismos vivos. Rife, por exemplo, criou um microscópio especial e dispositivos que usavam frequências para combater micro-organismos. Quem é aqui de vocês que está aqui, que já é terapeuta, já é profissional de saúde e trabalha com BioRife? Ou já ouviu falar no aparelho de BioRife? Quem é de vocês aqui? Comenta aí. Se você já ouviu falar do aparelho de BioRife, ele nada mais é do que veio do mesmo estudo que surgiu a biorressonância magnética. O mesmo estudo sobre frequência. Então, a frequência, hoje a diferença aqui, a biorressonância magnética, nós colhemos esses dados e o BioRife hoje ele emite uma frequência, tanto para equilibrar a nossa frequência de alguns órgãos, e aí tem vários tipos de terapia, como também para combater micro-organismos, como vários tipos de parasitas, né? Então, hoje nós pegamos o BioRife ali, né? Enfim, não vamos falar de BioRife aqui para vocês não confundirem vocês, mas só para vocês entenderem como funciona isso, tá? E lá pela década de 1970, Alemanha e Rússia, olha só, a tecnologia começou a ser usada com mais consistência na Alemanha e na ex-União Soviética. O médico alemão Franz Murrell e seu genro Erich Hersch, isso daí, desenvolveram um dos primeiros aparelhos de biorressonância chamado MORA, que é a junção dos nomes Murrell mais Hersch. Esses aparelhos captavam, né, as frequências do corpo, filtravam as nocivas e devolviam as corretas para reequilibrar o organismo. Ou seja, existe também um aparelho de biorressonância, que é um aparelho mais avançado, que ele também emite a frequência, tá? Então, além dele captar, ele também emite uma frequência. Eles têm um estudo muito mais avançado, tem que ter uma especialização mais avançada também para trabalhar com ele, tá bom? O nosso aparelho de biorressonância, que nós vamos falar aqui, que é este aqui, que nós vamos conhecer muito mais, tá? Que é esse aparelho, tá? Ele faz a captação das frequências, identificando os desequilíbrios. E aí, cada terapeuta, cada profissional da saúde, com o seu conhecimento, com os seus métodos, você vai aplicar de acordo com aquele resultado que a biorressonância trouxe, de acordo com os exames laboratoriais que você vai colher para realmente chegar no denominador comum e ver que é aquilo, você vai entrar com a sua terapia ou com os seus métodos, com seus protocolos, para que seja corrigido aquilo,
tá bom? Vocês vão entender um pouco mais na prática, nós vamos falar disso aqui mais para frente também. Anos de 1980 e 1990 foi a consolidação, tá? Então a biorressonância se expandiu para outras partes da Europa e Ásia. Começou a ser usada como forma de diagnóstico complementar e como método terapêutico em clínicas de medicina integrativa. Então, olha só, desde lá de trás até hoje temos muitos médicos que já trabalham com a biorressonância, né? Mas desde lá de trás ela veio o quê? Primeiro pela integrativa. E agora que muitos médicos começaram aqui realmente a entender a importância das frequências, tá? E anos de 2000 em diante foi onde surgiu essa expansão, né? Eu falo que esse boom global, onde todas as pessoas agora, acho que não tem um profissional da área de saúde que não ouviu falar de biorressonância ainda. Então, com o avanço da tecnologia digital e da bioinformática, surgiram os analisadores de biorressonância quântica portáteis e de uso mais acessível, ó, esse aqui, tá? Então, eles surgiram agora, esses modelos portáteis. Por quê? Porque o modelo que emite frequência, ele é muito mais compacto, mais robusto, exige um treinamento muito avançado, e realmente, geralmente, são mais na Europa que existe esse método ainda, tá bom? Então, a técnica se popularizou em países como Brasil, China e Estados Unidos, especialmente em áreas ligadas à saúde integrativa, estética, nutrição e terapias complementares, tá? Esse aqui é o nosso aparelho, né? O QRMA 998. Eita, trava-língua, né? Mas esse aparelho aqui, ele é o lançamento, tá, gente? Esse aqui é o aparelho de última geração. Então, ele é o software mais atualizado, tá? E nós, da Tecnodrap, trabalhamos com esse aparelho original, tá? Então, existem muitos modelos craqueados por aí. Qualquer coisa a gente conversa um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas o nosso modelo aqui da Tecnoterapia é este aqui e original, tá bom? Thaís, tem os de bastão, assim, assim, assado? Tem os de bastão. Nós, particularmente, aqui, gostamos muito mais deste aqui, por quê? Por conta do bastão, ele oxida com o tempo. E, principalmente, pessoas que às vezes não cuidam, deixam arranhar o bastão, isso aqui ele vai oxidando, tá? Por isso que esse aparelho aqui, além de ser mais prático, ele é branquinho, combina com todo o layout da clínica, da maioria dos profissionais, né? Então, é muito bacana. E é menorzinho também, mais robusto, tá? Vamos lá, a biorressonância, ela é usada por diversos profissionais da saúde integrativa, tá? Então, médicos, terapeutas, nutricionistas, esteticistas, podólogos, tá, gente? Você é da área da saúde, tá? Presta atenção, se você é da área da saúde, de maneira direta ou indireta, ou se você está aqui para especular simplesmente, conhecer o que é estado de biorressonância, mas não sou da área da saúde, sim, esse aparelho, ele é incrível, incrível, para cuidar da sua saúde, para cuidar dos seus pacientes, tá? Então, todo profissional da área da saúde pode utilizar a biorressonância magnética quântica, tá? Por quê, Thaís? Vocês vão ver os parâmetros, gente, ele abrange muitos parâmetros, tá? E para que esses profissionais da saúde utilizam essa tecnologia, tá? Avaliar a avaliação energética do corpo, que é o quê? Essa captação, né? Essa captação energética que nós vamos determinar ali, identificar os desequilíbrios, verificar aí para prevenir doenças e acompanhamento de terapias, tá bom? Ou seja, se eu colhi aqueles resultados, eu vou passar meu protocolo, eu vou passar minha terapia para esse paciente. E com ela, eu vou saber se a minha terapia realmente está sendo eficiente. Por quê? Porque eu vou fazer um acompanhamento com esse meu paciente, tá? Então, vocês vão conseguir acompanhar o seu paciente, ver se realmente está tendo resultado, ver se ele está cumprindo ali todas as indicações que você fez para ele cumprir, você consegue através do retorno que você vai conseguir fazer através da biorressonância, tá? Então, é espetacular. São mais de 40 relatórios. Olha só, aqui eu coloquei para você ver. Se você tá aí, printa, tira print, pode tirar print da tela para vocês verem. Mas isso aqui também vou deixar para vocês, para a gente envia lá no grupo também depois para você ver com mais calma. Mas olha só como é completa: cardiovascular, cerebrovascular, a função gástrica, né? Fígado, vesícula, pâncreas, sistema renal, pulmão, sistema nervoso, densidade mineral óssea. Então, Thaís, vamos lá. Eu sou esteticista, Thaís. A biorressonância, ela é para mim? Ela é para mim trabalhar com ela? Vamos lá. Você é esteticista e cuida da beleza do corpo desse paciente. Você concorda comigo que um corpo ele tem que ser cuidado de dentro para fora? Não adianta a gente colocar lá a paciente numa manta térmica, né? Só para diminuir gordura, se eu não for olhar lá a parte de lipídios dela, se eu não for olhar a parte aqui, ó, de obesidade dela, tá vendo? A parte de obesidade vai te mostrar o quanto essa paciente está inflamada.
o quanto esse metabolismo dela está lento, tá? Vai mostrar como é que tá a cardiovascular dela, vai mostrar como é que tá as vitaminas dela, se as vitaminas dela estão realmente boas o suficiente, né, para ajudar nesse emagrecimento, porque vitaminas é extremamente importante. Se ela não tiver vitaminada, se ela não tiver com os minerais essenciais, ela vai ficar o quê? Ela pode ter compulsão alimentar, onde come doce, excesso de carboidrato, tudo isso. Então você precisa verificar isso para fazer essa reposição e cuidar da sua paciente o quê? De dentro para fora, tá? Thaís, eu sou a hipodóloga. Eu posso trabalhar com a biorressonância? Com certeza. Um pé diabético. Você precisa ou não precisa saber como é que está o interior do seu paciente? Até porque por aí os médicos indicam querendo ou não o quê? Somente remédio voltado para diabetes. Não coloca uma vitamina, não vê como é que está outras partes do organismo, mal passa o que é que o paciente pode ou não se alimentar. Não ensina nenhum paciente que é com alimento de verdade. Então, sim, você precisa saber. Ah, o meu paciente está com uma onychomicose, está com fungo na unha. Eu preciso saber o sistema imunológico, cadê aqui? Sistema imunológico aqui, cadê? Enfim, tem aqui o sistema imunológico. Aqui, sistema imunológico. Preciso saber como é que está o sistema imunológico desse paciente. Se os minerais dele estão suficientes para aumentar essa imunidade dele para conseguir combater aquele fungo. Só que para a imunidade dele estar boa, eu preciso saber de outra coisa, como está o intestino. Como é que está o cocô do meu paciente? Como estão as fezes do meu paciente? Você precisa saber disso. Você precisa saber se essa microbiota está funcionando da maneira correta. Por isso que o que a biorressonância vai trazer. Agora, imagina você ter que precisar de todos esses laudos aqui, esses relatórios, e ter que pedir para o seu paciente ir lá você está atendendo seu paciente pela primeira vez, fez lá na anamnese e tudo mais. Aí, para você dar qualquer parecer para o seu paciente, você tem que passar para ele mais de 20 exames, para ele colher esses exames, voltar, sei lá, daqui 15 dias, 20 dias para você, dependendo do resultado que vai demorar para sair esses exames. Aí, para você estudar esses exames e passar um protocolo para o seu paciente. Olha isso. Olha quanto tempo que já se passou. Com a biorressonância, você não precisa disso. E nem fazer o seu paciente gastar dinheiro à toa. E nem perder tempo à toa. Por quê? Você não precisa pedir vários exames. Você vai pedir exame do seu paciente que a biorressonância detectou o quê? Que está alterado. Aquilo que não está alterado, você não necessariamente precisa solicitar exame. É claro, depende do caso que você está acompanhando seu paciente. Mas você não precisa pedir exame para algo que não está alterado. Entendeu? Então, por exemplo, eu preciso saber como é que está todas as vitaminas do meu paciente. Você vai pedir todas as vitaminas do seu paciente? Tem gente que nem tem plano de saúde. Tem que fazer, às vezes, particular. Ou quanto de dinheiro, um dinheiro que talvez poderia estar pagando o seu protocolo. Em vez de ele fazer milhares de exames que você não vai utilizar para nada, ele poderia estar te pagando o seu protocolo para ele realmente melhorar e ter saúde. Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Chegou ali o seu paciente, vamos lá. Chegou o seu paciente com sintomas para você. Eu tô aqui, Maria, sentindo dor de cabeça, tô cansada, tô com uma dor aqui assim. Enfim, o que você vai fazer? Tem que passar trilhões de exames para o seu paciente. Peraí, vem aqui, vamos fazer uma biorressonância para a gente saber o que é que seu corpo está respondendo. Colhi os dados da biorressonância, peraí, vamos ver. Agora sim, você vai encaminhar o seu paciente para fazer os exames adequados, apenas para você juntar, complementar com a biorressonância e assim fecha o protocolo. Perfeito, tá? Então, dessa forma e de milhares de outras formas que a biorressonância vai ajudar você. Ciência ou magia? Meu Deus, como que esse aparelho consegue ler todos esses dados em apenas 60 segundos? Acredite. Em apenas 60 segundos. Eu deixei até o software daqui aberto, que eu vou fazer uma coleta aqui rapidinho, de uns meus assessores aqui. Vou colher o dado dele aqui rapidinho para mostrar para você como é que aparece, como é que faz a leitura extremamente rápida, em 60 segundos. Ela faz toda a leitura desses 40 parâmetros aqui, ó, que nós olhamos, tá vendo só? Então, esses 40 parâmetros aqui nós vamos saber em 60 segundos apenas, tá? Então, não é mágica, tá? É biofísica. No finalzinho. Vamos lá, tem uma, ó, assim, ó, aqui uma pergunta antes de eu continuar. Então, se der alteração, aí pedimos os exames de sangue específicos para confirmar. O Anderson perguntou. Isso mesmo, Anderson, principalmente dependendo de qual área de atuação você trabalha, é importante, tá bom? Então, por exemplo,
Nós temos hoje vários clientes, e eu tenho um médico aqui que ele é oncologista, por exemplo. Então, ele utiliza a biorressonância para detectar onde é que estão as mais profundas alterações desse paciente. E aí, como ele é um oncologista, olha só, é um oncologista, então ele precisa o quê? Saber exatamente, precisamente, a que ponto está esse paciente. Então, ele colhe com a biorressonância onde é que está essa alteração e, através disso, ele solicita os exames laboratoriais, entende? Agora, se você talvez é um terapeuta e você vai trabalhar muito mais com bem-estar, você não precisa especificamente pedir exame laboratorial, tá? De vitaminas, enfim, ressalve em alguns casos. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês verem e vocês vão ter uma ideia mais fácil em relação a isso, tá bom? Quando eu peço exame, quando eu não peço exame, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Vamos lá aqui. Não é mágica, é biofísica aplicada, tá? Então, esses dados não são diagnósticos médicos, mas sim informações energéticas que podem indicar tendências, desequilíbrios ou sobrecargas no organismo, tá bom? Então, isso que é importante da biorressonância. Olha só, ela pega, é aquilo que eu falei para vocês. Ela consegue conseguir pegar alteração que na célula, antes do órgão adoecer, tá? Então, na célula ela consegue pegar. Por isso que muitas vezes você precisa o quê? Solicitar exame laboratorial. Que imagina, fiz lá uma leitura, eu até postei essa semana e muitas pessoas perguntaram. Fiz lá uma leitura e deu um alto grau de calcificação na próstata do meu paciente, né? Então, temos ali os parâmetros verde, azul, amarelo, né? E vermelho, que é onde é realmente uma situação alarmante, deu ali no amarelo. Eu vou falar que o meu paciente está com um câncer de próstata, ou que ele está, sabe, com alguma coisa? Não, eu não vou falar isso, eu vou falar com o meu paciente. Vamos fazer um exame, né? Se você pode solicitar esse exame, ou se não, você vai pegar e falar: olha, deu alguma alteração aqui, pode ser que o senhor tenha essa tendência de desenvolver isso, tá? Inclusive, vou falar para vocês um caso, eu vou contar essa história aqui para vocês que eu acho muito bacana e vocês vão se identificar muito, tá? Nós temos uma doutora que nós atendemos agora aqui, inclusive na nossa cidade, no mês passado, Fomos lá, ela queria conhecer mais do aparelho de biorressonância. Como é na nossa cidade, nós fomos lá pessoalmente. Fui lá, fiz a análise dela, olhamos todas as análises dela, ela gostou e tudo mais, comprou o aparelho. Perfeito. Na outra semana, nós fomos entregar o aparelho para ela. E nessa ida, ela pegou e contou. Falou: Thaís, todas as alterações da biorressonância, lembra da minha oxigenação, no cérebro estava baixa e tudo mais, eu achei estranho. Aí vocês saíram, eu pedi para o meu médico, meu cardiologista, vários exames. Ele já falou para mim: o que é que você já está aprontando? Para que você quer todos esses exames? Ficou enchendo meu saco. A hora que eu falei que eu fiz biorressonância no aparelho assim, ele falou: ai, 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 lá vem você com essas coisas. Então, ele me passou todos os exames para me fazer. E depois ele mesmo me ligou quando eu fiz os exames. Falou: está realmente alguma coisa errada no seu organismo, porque você é nova pela sua idade, você está com essa alta falta de oxigenação na parte cerebral. Então tem alguma coisa errada. Entende? Então, olha só, é uma coisa que estava instalada nela ali. Aí depois ela veio contar para mim, fui lá na outra semana que ela comprou os bloqueadores de radiação nosso também, e depois de uns 15 dias a gente voltou lá, ela já tinha atendido com a biorressonância. E daí ela pegou e contou pra gente o quê? Ela estava atendendo um senhor, que o senhor ele estava com, acho que ele estava com diabetes, isso, ele tinha diabetes, ele estava com diabetes, estava com o joelho muito inflamado, e ela estava aplicando ozônio para aquele joelho dele desinflamar, e também estava fazendo acompanhamento com o médico por conta da coluna dele, que ele estava sentindo muitas dores na coluna, muitas dores, e nada melhorava a dor na coluna dele. Foi então que ela pegou e falou para ele, falou: deixa eu fazer a biorressonância do senhor, pegou e colheu a biorressonância nele. Deu alteração em todos os parâmetros da próstata dele. Deu prostatite, grau de hiperplasia, sabe? Deu calcificação da próstata, deu todos os parâmetros alterados. O que ela fez? Ela pegou, chamou a família dele ali, pegou e falou: olha, deu alterado, assim, assim, assado. Leva ele no profissional com todo o cuidado, que nós precisamos ter cuidado, porque às vezes não está instalado ainda, às vezes ele está com uma predisposição para desenvolver, entende? Então, essa postura ela é muito importante na hora de nós encaminharmos esse paciente. Então, ela pegou, conversou com a família toda e pediu para ele ir no especialista. Pois foi no especialista, ele já está com câncer de grau 3, se eu não me engano, vai ter que fazer uma cirurgia às pressas. Imagina se ela não tivesse passado a biorressonância nele. Ele ia continuar tratando da coluna. Ia continuar tratando da coluna. Entende? Então, olha como é rico. Então, talvez você não trabalha com todas as áreas. Você não vai conseguir, às vezes, atender o seu paciente com todos os 40 parâmetros da biorressonância, tá? Mas você saber fazer essa boa leitura para você conseguir indicar o seu paciente para um profissional,
porque ele pode estar desenvolvendo alguma coisa, ou aquilo pode estar acontecendo no corpo dele já. Gente, isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Você coloca no lugar desse senhor, tratando a coluna, achando que era a coluna que estava ruim, entendeu? Quando que ele ia descobrir ainda mais homens, hoje em dia tem aumentado muito essa questão de câncer de próstata, muito em homens, que homens não fazem exame regularmente, nem nada. E muitos deles nem sabem que vai colher dado de próstata quando ele coloca a boca na biorressonância. Muitos deles nem sabem que vai aparecer isso, entendeu? Então é muito importante, tá? Muito importante. Então, por exemplo, respondendo já a pergunta dele, nesse caso, você vê como é um caso específico, sim, é importante o quê? Mandar para um profissional e fazer a coleta do exame laboratorial para que realmente o profissional vá ali acompanhar esse paciente, tá bom? Vamos aqui continuar então. Aqui eu trouxe um super depoimento para vocês verem que não é mágica, que é simplesmente ciência real, que é frequência do nosso corpo. E essa daqui eu tenho certeza que é muito famosa e muitos de vocês conhecem ela. E ela é uma parceira incrível nossa. Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu tô aqui com o Thiago e com a Thaís. E vocês sabem que eu sou bem cética com as coisas, né? Matoso trabalha com aurímetro já. E vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com um aparelho de biorressonância de uma forma mais eletrônica. Eles dois estão aqui e vão fazer comigo. Eu confesso que eu não contei nada sobre mim, vou botar essa mão aqui, vamos ver o que vai dar. Eu sei, gente, terminei agora a biorressonância, tava conversando aqui. E aí eu fiquei, né, olhando assim, bom, mas já saiu algumas coisas, eu não falei nada pra Thaís. Eu falei assim, a biorressonância mostrou, por exemplo, a questão ginecológica, que eu tô com cistos no útero e apontou questões de cisto, mas colocou variando, porém pode se estender também, né? Inflação, processo uterino, essas coisas, isso apontou. As minhas vitaminas estão maravilhosas, claro, eu também tomo litros de vitamina todos os dias, né? Se não desse, eu estaria preocupada. Então, cheque ok, check-up feito, tá? Pra vocês aí que estavam curiosos. Fiz, é legal, gostei, quero uma pequenininha dessa já. Já quero, eu falo Matoso, olha, eu quero uma máquina dessa só pra ficar botando a mãozinha. De manhã, à tarde, à noite. Um beijo, gente, pra vocês. Então, imagina, uma doutora com know-how enorme como a doutora Ilza tem, sabe? Ela trabalha com a biorressonância hoje. Não só ela, como vários outros doutores, que eu não quero nem citar nomes, né, em relação a isso, mas vários outros doutores profissionais da saúde hoje já trabalham com essa tecnologia, por quê? Porque o quanto ela é real e o quanto ela agrega valor na sua consulta. E vai ajudar muito você a realmente chegar no estudo clínico muito mais fácil, tá? Então, observação muito importante essa daqui na tela agora para vocês, tá? Veja só, apesar de muito utilizada a medicina integrativa e ter muitos relatos positivos, a biorressonância ainda não é reconhecida pela medicina tradicional como método de diagnóstico final. Por isso, deve ser usada como complementar e nunca substituir exames médicos convencionais, tá? Então, eu não posso chegar em um diagnóstico. Por exemplo, você tem diabetes porque deu alterada a sua insulina. Não. Você tem resistência insulínica aqui. Não posso falar isso para o meu paciente. Antes de solicitar o exame laboratorial para confirmar aquilo, tá? Ah, Thaís, então eu não preciso de biorressonância, então, já que eu vou ter que pedir exame laboratorial do mesmo jeito? Claro, precisa de biorressonância, porque como é que você vai saber do corpo do seu paciente inteiro se não fosse a biorressonância? Pedindo exame para ele. Falar para vocês uma coisa muito importante. Eu já fiz o teste aqui na minha cidade, tem um laboratório Carlos Chagas, chamado Carlos Chagas. Nós pegamos um formulário que eles têm de exame. E fomos marcando vários exames lá, que é o que é mais ou menos ali, um pouco, porque tem coisa que o exame laboratorial não consegue detectar, que a biorressonância consegue detectar. Olha só. E pedi para eles um orçamento. Um orçamento. Pasmem, olha só. Para sair mais ou menos todos os laudos aqui que a biorressonância traz, a gente teria que gastar uma média de R$17.000 em exame laboratorial. Tá? Agora você me diz se você precisa ou não precisa de biorressonância. Hã? Só por isso. Me diz aí. Será que você precisa ou não precisa de biorressonância? Precisamos de biorressonância para facilitar essa coleta de dados. Entendeu? Que aí você vai o quê? Pedir o exame laboratorial somente daquilo que está alterado. Fora que tem coisa que pode ser que esteja alterado no seu paciente que ele não tem nem sintoma ainda. Ele não está sentindo nem sintoma daquela alteração, mas já tem essa alteração que a biorressonância vai conseguir detectar. E além do mais, o que é a prevenção. A gente consegue detectar na biorressonância se um paciente se os hábitos dele já está levando o quê? Para ele desenvolver uma diabetes.
Eu consigo detectar isso. Olha aqui, se você continuar com seus hábitos assim, ó, você vai desenvolver uma diabetes. Que bom que o exame não deu alterado, mas se você continuar assim, ó, você já está com uma predisposição. Entendeu? Então, isso que é o encantador. A gente poder levar essa saúde, principalmente essa prevenção para o nosso paciente. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais um depoimento, acho que vem agora. É isso. Olá, eu sou a Elza Caixeta, sou advogada em transição de carreira. Em 2017 eu fui diagnosticada com câncer na medula óssea, chamado mieloma múltiplo. Então eu fiz um ano de químio, fui para São Paulo, fiz transplante de medula óssea, fiz mais um ano de quimioterapia e aí, a partir daí eu conheci a terapia integrativa. Eu comecei a cuidar do meu corpo através da máquina de biorressonância magnética quântica. Eu conheci a Thaís, conheci o esposo dela, eu comecei a me cuidar com a biorressonância. Eu passava na máquina e fazia a suplementação e eliminando aquelas carências que estavam no meu corpo pós-transplante. Então, a partir daí eu comecei a estudar, me tornei uma terapeuta integrativo. Hoje eu estou fazendo transição de carreira, estou concluindo, terminando os meus processos e só para trabalhar com terapia integrativa. O resultado, ele é incrível, ele é preciso para suplementação. Então, hoje eu já tenho uma cartela de clientes muito grande só por conta da máquina de biorressonância magnética quântica. Que show! Agora eu quero falar para você. Imagina o que é que uma advogada, o que é que levaria uma advogada formada, que tem sucesso na área dela, simplesmente fazer transição de carreira para virar terapeuta? Gente, foi a prática integrativa utilizada com a biorressonância que curou ela do câncer de medula óssea, que fez esse acompanhamento perfeito com ela. Você não faz ideia o quanto que essa mulher aqui, ela é fantástica, ela é uma cliente nossa incrível, entende? Então, imagina o que é que não pode acontecer na sua vida. Agora eu quero te falar uma coisa. Fica até o final. Fica aqui até o final, que tem uma coisa assim simplesmente inédita para vocês. Inédita. Sério, preparei uma coisa inédita aqui para vocês, que vocês vão ficar assim de boca aberta. Presta atenção. Presta atenção. Vamos aqui. Vamos lá, Thaís, como é que aparecem esses relatórios na análise de biorressonância? Vamos lá, como é que acontece essa interpretação, tá? Então, aqui eu trouxe algumas principais, tá? Inclusive de um acompanhamento que eu fiz com um paciente meu muito bacana e que ele liberou para mim utilizar esse caso dele aqui também, que isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Aqui nós estamos no relatório da função do fígado, tá? Veja bem, função do fígado. Nome do paciente, tudo isso vem aqui, tá? Então, função do fígado. O que a gente consegue colher de dados na função do fígado? Metabolismo da proteína, função de produção de energia, por quê? Porque o nosso fígado, ele o quê? Limpa todo o nosso organismo à noite, produz energia pra gente no outro dia tá forte de novo e tá cheio de vida, tá? Função de desintoxicação, né? Porque ele limpa tudo, ele faz o detox. Função de secreção de bilis, porque ele, né, a bilis sai para ajudar na quebra da gordura, e o teor de gordura do fígado, né? Então, você tá com esteatose hepática, como é que tá, em que pé que tá o seu fígado, tá bom? Então, tudo isso aqui nós conseguimos detectar na parte do fígado. Aqui nesse meu paciente, por exemplo, olha só, ele tá aqui com um pouco de teor de gordura no fígado, tá vendo só? Olha só, o máximo da frequência aqui é 419 e ele tá 567. Para o lado direito aqui, gente, é sempre quando está em excesso. Para o lado de esquerda é quando está em falta ou em baixa, tá bom? Então, por exemplo, digamos que o fígado dele não estivesse muito bem e não tivesse, por exemplo, fazendo a produção de energia. O marcador estaria para baixo. Por quê? Porque não está produzindo energia. Entendeu? Não está o quê? Fazendo desintoxicação do fígado. Ele estaria o quê? Para baixo. Ele está com essa deficiência de fazer o detox hepática, tá bom? Então, isso aqui tudo você consegue detectar e a maioria das pessoas aumentou muito os casos de câncer de fígado, de insuficiência hepática, porque as pessoas estão se intoxicando com medicamento, com tanto de medicamento que as pessoas estão tomando. O fígado está entrando em falência. Então, olha você poder detectar isso aqui e mostrar para o seu paciente isso. Entende? Esse foi um paciente que eu atendi e olha só. Aqui você consegue ver o quê? O antes e o depois. Ver se realmente está tendo resultado no paciente. Olha isso aqui, ó. Em apenas, veja aqui, ó. Eu fiz aqui essa análise dele, eu colhi em fevereiro e eu fiz o retorno dele em maio. Em apenas, ó, em menos de 3 meses, tá? A gordura do fígado dele, olha isso aqui como diminuiu, gente. Olha como diminuiu a gordura no fígado dele.
A metabolização de proteína dele, que deu um pouquinho só a descida aqui, porque ele tinha acabado de voltar de festa, estava consumindo muita proteína, então acabou tendo essa dificuldade de digestão e coloquei para ele umas enzimas digestivas depois, tá? Mas olha só, o que bacana você conseguir mostrar isso aqui para o seu paciente, né? O antes e o depois do protocolo. Aqui tem outra parte dele que eu analisei, a parte gastro, né? A função do intestino, na verdade, né? A grande função do intestino. Ele tinha muito gases, tá vendo só? Muito gases. Flora intestinal dele, ó, muito verme ele estava. Então, fizemos ali a desparasitação, tudo isso com ele, cuidamos disso e olha o resultado dele. Olhe este resultado dele. Intestino com microbiota recuperada, sem gases mais. Tá vendo só? Aqui nós tivemos o quê? Uma queda só no peristaltismo dele. Por quê? Porque ele estava de férias, comendo muita carne, faltou enzima digestiva, o movimento peristáltico com pouca fibra, acabou parando, tá? Então, aqui você entra depois com outras metodologias, os protocolos e vai fazendo a correção. Mas olha a diferença disso em 3 meses, tá? Vamos aqui para a função renal. Olha como estava o ácido úrico desse paciente, gente. Olha só. Ácido úrico você consegue detectar, nitrogênio ureico, proteína urinária, tudo isso você consegue detectar. Ó. 3 meses depois, nada de ácido úrico mais. Nada com o protocolo que nós colocamos com ele. Olha isso. Aqui também, sistema nervoso. Esse paciente, ele relatava de muitas dores de cabeça. Ele já tinha feito vários tratamentos caríssimos. A mulher dele, inclusive, é dona de um laboratório na cidade deles. E ele é sócio de uma grande empresa, né? E olha quanto que isso aqui é fantástico. Ele já tinha feito milhares de exames, aquele exame de dormir, 1000 coisas para descobrir o que era essa dor de cabeça dele. Falava que era crônico. Simplesmente isso os médicos falaram. E olha aqui, o que é que deu na análise dele? Arteriosclerose cerebral. O que é isso aqui? Várias placas de gordura nas artérias. Entrei com isso aqui com o quê? Com um protocolo para a gente tirar essas placas, essas gorduras ali, para que aquilo melhorasse. Gente, olha isso. Olha o resultado do protocolo, bem feito. Olhem esse resultado. Isso aqui é encantador. E resumo, ele não teve uma dor de cabeça. Não teve uma dor de cabeça. Eu consegui isso para ele e ele, assim, suplementa até hoje comigo. Não fica sem a suplementação que eu passo para ele. Eu criei o quê? Eu fui cliente fiel. E se não fosse a biorressonância, eu não ia saber onde é que estava esse problema dele. Jamais saberia disso. Assim como vários médicos extremamente conceituados não conseguiram detectar. Parte óssea dele, né? Então, olha só para vocês verem o quanto que pega bem a biorressonância, eu trouxe alguns parâmetros, inclusive os que eu fiz o tratamento com ele. Parte óssea estava com muita perca de cálcio, ó, grau de osteoporose alto também, uma inflamação da parte óssea. Olha o resultado depois, tá vendo só? Ó, melhoramos aqui a perda de cálcio, conseguimos estagnar isso, tá? Então, muita melhora. Aqui nós temos o que? Doença reumatoide. Eu preciso saber se meu paciente está com reumatismo, como que tá isso, se ele está com uma lombar inflamada, está com algum problema ali, consegue saber com a biorressonância. Olha o resultado dele, de antes e depois. Olha isso, com o protocolo. Outra aqui dele, vitaminas. Olha as vitaminas que você consegue ler do seu paciente, gente. Todas as vitaminas. Tá para baixo por quê? Porque está em falta de nutrientes, está em falta de vitaminas, tá? Então, todas as vitaminas baixas, ó, aqui você consegue suplementar o seu paciente. Olha a diferença das vitaminas dele. Como melhorou. Tá vendo só? E algumas a gente continua ali fazendo reposição. Aminoácidos. Aminoácidos aqui dele alterado. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, melhoramos vários aminoácidos. Aqui nós temos ácidos graxos. Ó, ômega 3 dele. Melhoramos também. Então, você consegue ver como é que tá os dados do ômega 3 do seu paciente também. E aí, vou deixar o depoimento deles para você, tá? Então, para vocês verem como o que é ter um paciente realmente satisfeito. Olha isso. Olá, Tiago. Olá, Thaís. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Joia? Então, pessoal, já faz muito tempo a gente tem uma amizade com o Tiago, com a Thaís. Eles atendem a gente já faz tempo, né? Com os produtos deles, produtos excelentes que cuidam da nossa saúde. Então hoje praticamente é um agradecimento, né, para o Tiago, para a Thaís, que sempre nos atendeu da melhor forma. E fizemos a biorressonância aproximadamente já uns 6 meses atrás
e deu ácido úrico alterado, colesterol. E aí a gente fez o uso, né, das medicação, e aí tomando tudo certinho e repetimos a biopedância agora há uns 20 dias atrás. E vocês acreditam que diminuiu o colesterol, o ácido úrico. E eu tenho também uma sinusite crônica que me incomoda, muita dor de cabeça, nossa, mexe com o humor da gente. E com a medicação à base de alho, enfim, né, o cálcio e as multivitaminas, hoje eu tô curado, graças a Deus, né, Thaís? Nós falamos agora há poucos dias, né? E, né, passando para agradecer, né, vocês terem cuidado do trabalho sério de vocês, tá bom, pessoal? Então, super recomendo, tá? Produtos maravilhosos, tá bom? Então, um abração para vocês, tá? Sucesso sempre, saúde. Gente, é um cliente que você não perde nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ele não é nem um cliente mais, ele é um amigo, né? Ele realmente é um grande amigo nosso, tá? E aqui, para você ver o final da análise de biorressonância, então, além dela dar relatório por relatório, tá? Ela ainda tem ali o final de relatório diagnóstico, é o quê? Que é o resumo. E essa parte aqui, muitos profissionais se encantam. Por quê? Porque esse final é onde a biorressonância consegue trazer somente de todos os parâmetros o que é que deu alterado. E esse espaço aqui, ó, é o espaço que vocês podem personalizar com o protocolo de vocês ou com a suplementação. Então, imagina, deu alterado ali no meu paciente, ó, a parte de obesidade, que é triglicerídeos, parte de lipídios. O que é que eu indico para esse meu paciente, né? Então, aqui, ó, controle adequado de gestão de alimentos, tal vitamina, tal shake, tal isso, tal aquilo. Eu vou saber indicar já. Isso aqui já sai pronto, os pacientes ficam simplesmente encantados. Ele fala, meu Deus, mas isso aqui já sai pronto, já sai pronto, tudo personalizado para você. Isso aqui é assim, a gente ganha muitas pessoas por conta disso daqui. Muitos clientes encantam com isso daqui. Então, você precisa realmente encantar seus pacientes com isso. Só que, olha só, olha um detalhe exclusivo que somente os clientes da Tecnoterapia têm. Essa alteração aqui, e tudo isso daqui, ela é feita de uma maneira ali, personalizada dentro do aparelho. E somente os pacientes aqui, os clientes da Tecnoterapia, têm esse acesso. Olha só. Tá vendo qual é a bolsa cliente da Tecnoterapia? Tá vendo só? É simplesmente fantástico. Aqui nós entregamos tudo completo, viu? Tudo completo. Então, você também tem isso. Thaís, vamos lá então. Dá de ganhar dinheiro? Dá para faturar com a biorressonância? Trouxe aqui um depoimento, olha só, da Andrea. Ela é uma cliente nossa, comprou a biorressonância. Veja bem, ela comprou a biorressonância e mandou para a gente no dia seguinte. A biorressonância já está paga. Consegui pegar em um dia de trabalho. Te juro, olha só, ela pagou em um dia de trabalho. Ela atendeu 13 pacientes num sábado e cobrou de cada um deles R$250. R$250. Faz a conta aí de quanto que ela faturou em um sábado somente com atendimento. E aqui ela colocou, hoje tirei o dia para montar os protocolos. Então, ela colheu todos os dados em um dia e depois ela foi estudar, montar os protocolos dele para levar, porque ela se sentiu mais segura assim, que é os primeiros atendimentos dela, tá? Então, olha quanto que ela faturou. Aqui eu coloquei uma média para vocês terem ideia, olha só, de quanto que você pode aumentar o seu faturamento somente com a análise. Não coloquei nem o seu protocolo que você está fechando. Aqui eu coloquei somente a análise. Imagina que você faça 40 atendimentos por mês, durante 20 dias. São 2 atendimentos por dia com biorressonância. 2 pacientes por dia. A R$250 você fatura 10 mil por mês. Isso aqui tá uma média, tá? Nós temos pessoas hoje que cobram 300, 500. Tem doutora que cobrava R$300 na sua consulta, comprou a biorressonância, hoje cobra 800 na sua consulta. Olha como que a biorressonância agregou no atendimento dela. Tem gente que cobra separado, começou a cobrar separado, falou, Thaís, eu vou cobrar separado, eu vou deixar minha consulta no valor que é de R$250 e cobro ali R$100 separado da biorressonância. Meus pacientes não querem ser atendidos, Thaís, sem a biorressonância, eu já deixei embutido. Olha só, que espetacular, que diferencial, né? Tem dúvidas aí, suporte? Como é que tá? Bem-Estar Clínica pergunta, são mais de 100 folhas para analisar. Tem algum método prático para analisar e eu poder entregar para o cliente com mais facilidade? Com certeza, tem muito método prático, viu? Quando você faz análise de biorressonância, é extremamente completo. É completo e complexo você fazer isso. Os meus alunos sabem assim como que eu entrego com muita facilidade. Gente, eu vou falar para vocês. Dentro lá da minha mentoria,
eu deixo gravado lá para eles verem. Atendimento que eu faço de leitura, eu faço atendimento em 20 minutos, de 40 parâmetros. De 40 parâmetros, eu faço atendimento em 20 minutos no meu paciente. Eu não fico 1 hora, 2 horas, como as pessoas geralmente ficam por aí. Por quê? Porque não tem experiência com o aparelho. Não tem experiência em fazer a leitura da análise. Por isso que eu falo, não adianta somente comprar um aparelho e você não saber como você vai interpretar. Como você vai conseguir linkar um parâmetro com o outro. Esse é a principal razão. Como é que você sabe se realmente tem uma alteração do organismo do paciente? Quando eu olho um parâmetro com o outro. Eu não faço a leitura de um parâmetro de maneira isolada. Não faço. Eu preciso ler a biorressonância de maneira como um todo. Entende? Olha só, como um todo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse meu paciente aqui é um paciente que estava com dificuldade de digerir a proteína. A parte gástrica dele estava com dificuldade de peristaltismo, tá? E daí os aminoácidos dele automaticamente dão o quê? Dão baixos, por quê? Porque ele não tem as enzimas digestivas corretas para fazer a digestão, para fazer a quebra dessa proteína, para converter esses aminoácidos, absorver esses aminoácidos viram colágeno, formam massa muscular e vão fazer o trabalho dele no organismo. Olha só como um parâmetro liga no outro. Eu preciso ter esse raciocínio clínico. Senão eu perco horas quebrando cabeça com a biorressonância. Entendeu? Horas, horas, horas. Não consigo terminar e explicar tudo aqui para você como é que você vai fazer isso, tá? Mas fica até o final aqui que vai ter uma surpresa aqui para vocês que nem sabem, que vocês podem fazer parte com a gente. Vamos lá. Outra pergunta. Diga. Anderson pergunta: sou enfermeira e o Corém não reconhece o uso da biorressonância. Como eu faço para lidar com a minha prática e não ter problema no conselho profissional? Tá. Nós temos vários enfermeiros, vários médicos, vários terapeutas, tá? Você não vai fazer nada. A biorressonância não dá diagnóstico. Ela não dá diagnóstico. A biorressonância... Tem uma paciente, uma cliente nossa que até falou assim, veio a fiscalização aqui na minha clínica, perguntou o que era o aparelho, eu falei que era o modem. Eu dei risada, eu falei, você falou que era o modem? Ela falou, eu falei que era o modem. Porque parece um molde, gente, não parece? Olha só, olha isso aqui. Ninguém vai saber que isso aqui é uma biorressonância, um aparelho de detectar nada do organismo quando se ele for fazer fiscalização, por exemplo, na sua clínica. Ninguém. Então, enquanto aí, você pode ficar extremamente tranquilo. Se você tem um pouco de receio, não precisa divulgar em rede social. Você pode o quê? Saber que os seus clientes ali te atendem, tá? Só isso. Mas, de verdade, com a nossa experiência que nós temos, nunca tivemos problema nenhum com nenhum paciente nosso, tá? Nenhum cliente nosso que utiliza a biorressonância. Nenhum. Vai fiscalização, eles não falam nada. Falar é o aparelho de anamnese. Entende? Só isso. Não, você não vai falar que é um diagnóstico, você não vai falar que é nada disso. Até porque não é de fato, tá? É um aparelho que analisa a frequência, somente isso, de terapia, e que vai facilitar você solicitar exame laboratorial. Somente isso. O que é que a legislação ela é contra? Pessoas que falam que a biorressonância vai dar diagnóstico. E é o que eu foquei muito aqui com vocês desde o início. Ela não dá diagnóstico. Ela dá pra gente o quê? As frequências alteradas no nosso organismo. E aí sim a gente junta isso para pedir exame laboratorial para chegar ao quê? Realmente numa conclusão da nossa leitura. Tá bom? A Nayara tá falando. Facilitou para você, Nayara, né? Que perguntou, Isso, Nayara? ela tá falando, eu gostaria de divulgar. E será que daria problema? Não, pode divulgar tranquilo. É só você não divulgar dessa forma. Dá diagnóstico. E dessa forma, não. Não tem necessidade de você fazer isso, tá? Então, você só fala. No nosso Instagram tem muitos vídeos de maneira com que você pode falar. Dá uma olhadinha lá que você vai ter bastante ideia dele, tá bom? Bastante ideia. Mas não tem problema, pode divulgar tranquilamente. Tem vários profissionais hoje já coloca lá na bio que o diferencial dele é atendimento com biorressonância. Tá bom? E não tem problema nenhum. Tá, já? Gente, quem tiver dúvida, vai mandando aqui, tá? Manda aqui no chat que a gente vai respondendo. Estão gostando até aqui? Dá um feedback aqui pra gente. Comenta aqui, vocês estão gostando? Se tá bacana o conteúdo, se já trouxe alguma coisa nova aí pra você. Comenta aqui, dá um feedback aqui pra gente de como é que tá aí. Outra pergunta, vamos lá. Eu consigo aprender, Thaís, fazer esse atendimento rápido e assertivo? Consegue? Sendo meu aluno.
Ser meu aluno, você vai conseguir ser rápido e assertivo. E olha só, falando nisso em ser meu aluno, vou falar aqui para vocês, ó, como isso é real e como a biorressonância dá retorno. Aqui eu trouxe alguns depoimentos, dá uma olhada nisso. Alguns depoimentos de clientes nossos, gente. Essa aqui, a primeira, tá vendo? Ela é a Márcia, ela é uma podóloga. Vocês já imaginaram uma podóloga faturar R$ 6.000 em um dia? Conta para mim. Como que uma podóloga fatura R$ 6.000 em um dia? Com biorressonância. E com mentoria minha. Sendo minha aluna. Assim, ela aprendeu a faturar R$ 6.000 por dia. Aqui a Sirlene. A Sirlene, ela é biomédica, esteticista da cidade de Tarumã, no interior de São Paulo. Olha só. Ela mandou assim, caraca, ontem fiz meu financeiro com a Helena, que é administrativo dela. E ela admirou que eu aumentei 18% o meu faturamento de 2023 para cá, que foi ano passado que ela fez o retorno, né? Atendi uma cliente semana passada e após a consulta ela falou ao pagar, nossa, pelo que você entrega e explica, tá muito barato a sua consulta. Olha o que os clientes começam a falar para você quando você faz análise de biorressonância nele. Que tá barato a sua consulta se você não agrega valor. Entendeu? É fantástico, é espetacular. Aqui é a Luciana Vilela. A Luciana Vilela, ela é também podóloga, é especialista também em estética, se não me engano, e é enfermeira. Olha isso aqui. A biorressonância é um divisor de águas na vida de qualquer profissional. É simplesmente fantástico. Para mim está sendo incrível, pois sempre acreditei que podemos ajudar o nosso corpo a se curar e pensando em prevenção. É maravilhoso. Só tenho a agradecer, Tiago e sua equipe. E o faturamento aumentou bastante, sem contar a satisfação dos pacientes. Gente, o retorno do paciente é incrível, porque você descobriu que a causa do problema dele. Você vai conseguir descobrir a causa do problema do seu paciente. Aqui eu trouxe mais alguns depoimentos, só para vocês terem ideia. Ó, aqui foram 3 dias de atendimento. Eu que atendi, inclusive, com essas senhoras aqui, tá? Com essas terapeutas. Nós fizemos em 3 dias atendimento no interior, gente, faturamos R$ 40.000 de atendimento e venda de suplementação, tá? Em suplementação. Olha aqui, a outra é a Amanda. Essa Amanda também aqui, ela é podóloga. Olha só. Tiago, meus primeiros R$ 1.260, graças a Deus. Quando eu somei o valor da compra, lembrei da Thaís falando da postura. Fala o preço e fica calada. Porque eu ensino os meus alunos lá na nossa mentoria como que eles passam o preço, como que eles vendem para o paciente deles, entendeu? Eu ensino técnicas para eles, porque tem vezes que a gente pensa assim, meu Deus, como que fecha tudo isso de protocolo? Tem técnicas para isso, tem técnicas para isso. E comigo, ó, dá checkmate, viu? Aqui, mais depoimentos, né? Então, olha, gente, é só a gente faturando, ó. Muita gente, aqui é outra, ó, meu primeiro atendimento hoje com a biorressonância, já vendi R$ 1.800. R$ 1.800 no primeiro atendimento. Gente, ela pagou a biorressonância com atendimento. Um atendimento, ela pagou a biorressonância. Um atendimento. Aqui também, olha só. Bom dia, hoje também vendi 649. A outra aqui, ó, 1.077 com atendimento do quê? De biorressonância. Olha só o que ela tá fazendo aqui, tá vendo? É espetacular, gente. Espetacular. Espetaculares a biorressonância e ser meu aluno. É espetacular. E por isso eu preparei uma coisa muito especial para vocês, tá? Então, olha só o que eu preparei para vocês de especial. Mas antes disso... Uma pergunta. Antes de tudo, uma pergunta. Laudimar pergunta. Eu trabalho com suplementação. Preciso ser formado em alguma área? Laudimar trabalha com suplementação. Não preciso ser formado em uma área, tá? Você precisa o quê? De dedicação em estudar, em entender a fisiologia do corpo, tá bom? Porque se você trabalha com indicação de suplementação livre de prescrição, não tem problema nenhum você utilizar a biorressonância, aprender a fazer essa leitura, tá? E indicar uma suplementação livre de prescrição tranquilo. Por quê? Porque hoje todo suplemento que é livre de prescrição, o que é um suplemento livre de prescrição, Thaís? É um suplemento que o seu paciente pode comprar na farmácia, numa casa de suplementação, tá? São suplementos livres, porque todos os demais precisam o quê? Ser escritos por um médico, por um nutricionista, para o paciente ir lá comprar. Quando é livre de prescrição, se você tem um entendimento, você consegue detectar através da biorressonância e indicar o suplemento, tá? Então, de maneira tranquila, você vai se posicionar, você pode se posicionar, eu não sei em que especialidade você geralmente atua, mas eu tenho vários alunos que só trabalham com suplementação. Por exemplo, eles se posicionam como um consultor de saúde e bem-estar. É dessa forma que você pode se posicionar, como uma pessoa de consultor de saúde e bem-estar. Você não vai indicar alimentação, você não vai indicar nada que não possa essa pessoa
tomar, enfim, você vai ter um domínio, um entendimento, um pouco de entendimento sobre saúde para você poder o quê? Indicar e instruir esse seu cliente, tá? Então, de maneira tranquila, pode trabalhar com a biorressonância assim, tá bom? Outra pergunta. Outra pergunta, vamos lá. Francisca pergunta. Francisca, vamos lá, pergunta Francisca. O aparelho pode descalibrar, dar um resultado falso positivo ou um falso negativo? Não pode descalibrar, tá, Francisca? Não tem isso, tá bom? Tem a questão de quê? De mau uso, aquilo que eu falei. O que geralmente acontece da questão do mau uso é com o de bastão, tá? Então, o de bastão tem muito isso, e aí sim, se você começar a verificar com o de bastão, que começou a dar muita divergência com os exames laboratoriais dos seus pacientes, aí é onde você descobre que o bastão oxidou, tá? Que o bastão oxidou. Nós temos vários clientes hoje que têm trocado, que às vezes tem aparelho de bastão antigo e tem trocado por esse modelo novo por conta dessa questão de oxidação, tá? Mas esse aqui não tem esse problema de calibragem, tá bom? Outra pergunta. Outra pergunta, vamos lá. Thaís, quando os aminoácidos estão sempre altos, Uhum. o que significa? Significa baixo, tá? Então, se o seu aparelho está fazendo a medida por lado de cima, ele é baixo, tá bom? Esse é um ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Vou até tirar aqui que eu quero falar com vocês, ó. Nós trabalhamos muito tempo. Quando eu falei para vocês, nós criamos que a Tecnoterapia nasceu da nossa experiência, de toda a nossa expertise que a gente desenvolveu através dos anos que nós trabalhamos com a biorressonância, foi realmente isso, tá? Realmente isso. Nós já tivemos vários aparelhos de biorressonância, gente. Vários aparelhos. De bastão, de não bastão. Tem uns que colocam a mão, assim, numa máquina desenhada de colocar a mão e tudo mais. E todas essas análises, nós começamos a fazer comparativos, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito cética. Quando eu comprei meu aparelho, comecei a fazer exame, isso aqui eu comparava com tudo, porque eu queria saber se aquilo realmente era verídico. Eu não poderia atender alguém, falar com alguém, ver que aquilo, sabe, é um resultado errado, indicar um suplemento que a pessoa não pode tomar. Eu não posso isso. Então, eu procurei de tudo estudar, vocês não fazem ideia. A gente já chegou a ter aqui no escritório mais de 5 máquinas. E a gente fazendo análise para ver o que é que ia dar cada uma e estudar cada uma. Até que, nessa pesquisa toda nossa, nós encontramos a fábrica que produz o aparelho original da biorressonância. E foi onde nós fizemos análises com ela e análise com os outros aparelhos. Então, vocês podem ver até aqui na análise do meu cliente, do meu paciente, o sério que eu fiz, que foi em 2024, no início de 2024 agora, do ano passado, que os aminoácidos dele deu para onde? Para cima, né? Todo o aparelho que dá o aminoácido para cima, o aparelho, ele é um aparelho craqueado, tá? Porque o aminoácido, a gente nunca vai dar excesso de aminoácido no seu corpo. E tem pessoas que lê lá e fala para o paciente que o aminoácido está em excesso. Pelo amor de Deus. Entende? Por favor, não dá em excesso. Tem pessoas falando que dá em excesso. Tem cursos com profissionais de saúde falando que dá aminoácido em excesso. Não dá aminoácido em excesso. Não dá, imagina, nem fisiculturista tem aminoácido em excesso, gente. Não tem como. É sempre o que abaixa a falta, tá? Então, esse é um erro do software. Esse é o erro do software, tá? Então, nós aprendemos isso o quê? Com experiência própria. É a mesma coisa o ferro, por exemplo. Essa é uma dúvida muito grande. O ferro, o aparelho de biorressonância, se você não sabe ler ele, e deu a ferritina baixo, e você não deu o ferro baixo, e você não sabe ler os parâmetros conjugando com os outros parâmetros da biorressonância, você vai falar que esse paciente às vezes tem ferro baixo. E às vezes vai lá fazer soroterapia de ferro nesse paciente. E às vezes ele tem a ferritina alta. Ele está inflamado. Só que se você não sabe fazer essa leitura inteira, você vai o quê? Às vezes enfiar ferro no seu paciente que não pode. Mas avisa que é somente o aminoácido que dá alterado, é o único. Isso, muito importante, tá? Somente esse leitor do aminoácido que dá essa alteração no aparelho que é craqueado ali, tá bom? Que só ele que dá alterado. Olha o depoimento forte. Vamos lá, um depoimento aqui, ó. Doutora Cleonice. Ela deu o depoimento dela aqui. Depoimento desse mês, fiz 10 mil reais em uma semana somente com a biorressonância em uma cidade de 1.000 habitantes. Olha só esse depoimento, você deve estar vendo aí embaixo, né, gente? Dá um parabéns aí para a doutora Cleonice, por favor.
Ela faturou 10 mil reais em apenas uma cidade de 1.000 habitantes. 1.000 habitantes? 1.000 habitantes. 1.000 habitantes em uma semana faturou 10 mil reais. Gente do céu, eu fico 10 mil habitantes. encantada com isso. 10 mil habitantes com 10 10 mil habitantes. Gente, eu fico encantada. Dê parabéns para ela aqui embaixo. Dê parabéns para ela, porque ela merece. Ela merece. Será que é a Cleonice que nós conhecemos? É a Cleonice de Minas? Minha aluna? Fala aí para mim. Deve ser. Deixa eu já terminar aqui para a gente ir para a linha final, gente. Então, vamos lá, olha só. Qual que é o diferencial hoje de nós da Tecnoterapia aqui, tá? Então, a gente brinca tudo, mas realmente a gente procura entregar o nosso melhor para vocês, tá? Então, o que diferencia a gente do mercado é o quê? Análise prática de lados, demonstração na prática desses atendimentos. Atendimento personalizado. Aqui você é atendido personalizado de acordo com cada um de vocês. Então, a gente tem desde médico profissional a terapeuta, até pessoas que não têm formação nenhuma. Nós atendemos você e te damos várias dicas de como é que você pode se posicionar. Assistência técnica especializada. Gente, tudo que vocês imaginarem que acontecer com o seu aparelho, nós damos essa assistência. Tudo, instalação, deu problema no software, notebook. Tem gente que nem sabe qual que é o modelo do notebook que precisa ter para fazer a leitura de biorressonância. Tudo isso nós temos e assim, é vitalício. Indicação de suplementação. Então, nós temos ali esse resultado. É a Cleonice, é minha aluna, eu sei disso, por isso faturou 10 mil reais. É cliente Tecnoterapia, por isso fatura muito. E treinamento de vendas, tá? Por isso que elas faturam muito, olha, treinamento de venda, como desbloquear para vender, né? Então, a gente ensina realmente muito. E isso realmente, assim, é o nosso diferencial. Aqui eu vou trazer o último depoimento para fechar aqui para vocês. E aí eu vou contar a surpresa que tem para vocês especial. Vamos lá. O que falar da Tecnoterapia? Boa tarde a todos, né? Para mim foi uma empresa assim acolhedora, porque na verdade eu comprei um aparelho de uma outra empresa onde não me deram suporte. Eu fiquei com problema, não conseguia conectar o aparelho. Tive vários problemas. O Thiago veio até a clínica, fez a instalação, fez tudo bonitinho. Então, assim, a Tecnoterapia não é só a venda de aparelho, é um suporte. E hoje, o que a gente precisa é disso, né? Um suporte, porque comprar um aparelho, você compra até pela internet. E depois, como trabalhar com ele, né? Como instalar, como fazer as leituras. E a empresa a Tecnoterapia, ela tem toda essa preocupação em suporte, estar junto com você. O que você precisa, eles estão à disposição, tira dúvidas sobre a leitura, sobre o aparelho, são família. Então hoje eu tenho a Thaís e o Thiago como minha família. Me acolheu muito, sou muito grata mesmo pelo acolhimento deles, por ter vindo, né, instalar um aparelho que nem é deles, cuidou, fez tudo para mim o protocolo. Então é gratidão mesmo por vocês ter cuidado de mim, por ter me acolhido nessa família que é a Tecnoterapia. Gente, a Érica é um amor de pessoa. E aqui eu quero trazer para vocês isso que é muito importante, muito importante. Hoje, assim como qualquer outro produto, você encontra milhares de produtos na internet, milhares de aparelhos. Assim como as pessoas, assim como eu também, quando eu comecei, eu comprei na internet e dei com os burros na água, né? Para falar assim, minha avó falava assim, quando uma coisa não dá certo, dá errado, dá com os burros na água. Eu também fiz isso, por isso que nós estamos aqui, por isso nós criamos, por isso que nasceu a Tecnoterapia, para realmente dar esse suporte completo para vocês, tá? Então, hoje, nós temos todo esse cuidado, nós abraçamos você como profissional, realmente aqui na nossa empresa, para que você tenha resultado. Eu falo que só não tem resultado quem não quer. Essa semana nós recebemos alguns depoimentos de vários clientes nossos, de aluna minha, e uma aluna falou assim, Thaís, vou te falar, eu gravei o depoimento para você, mas eu não saio da primeira aula. Eu não fui para mas não foi nem por causa de você não, porque a aula é perfeita, tudo, só que eu acho que eu tenho TDAH, porque eu não consigo aprender. E eu falei para ela, então você pode ficar preparada, que nós vamos pegar você junto aqui, você vai começar lá pelo estudo de caso, que é resumido, você vai estudar o estudo de caso primeiro e depois você vai para os parâmetros, porque o estudo de caso é resumido, vai te facilitar muito isso. Então, nós entregamos muito. Realmente, eu não tenho dó de reter conteúdo, de reter nada. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu indico meus alunos, eu ensino meus alunos, porque eu quero realmente que eles tenham um resultado. Até porque o nosso sucesso é o quê?
o sucesso de vocês. Se vocês têm sucesso, vocês indicam. Se é frustrante, ninguém vai indicar a gente, entende? Então, isso é um diferencial muito grande que nós temos um prazer muito grande de atender vocês. E, para isso, preparei um super bônus hoje para vocês. Gente, falar para vocês que eu atendo com mentoria tem pouco mais de um ano, né, que eu atendo com mentoria, que eu tenho ali o meu curso de biorressonância, que eu criei esse curso de biorressonância. Só que não é um curso qualquer, ele é um curso com mentoria, onde eu tenho aulas ao vivo, onde eu ensino na prática como que é feito atendimento, onde a gente conversa muito, faz muitos estudos de caso, tá? E isso é o que mais gera resultado hoje para os meus alunos, para os nossos clientes, é o que mais gera resultado. Porém, como a nossa demanda tem aumentado muito e também nós temos outros negócios, eu não vou conseguir ter uma disponibilidade muito grande daqui para frente para deixar simplesmente aberta a mentoria. Então, por isso que eu resolvi dar essa aula super gratuita para vocês, para facilitar tudo isso para vocês. Você que já tem aparelho, você que ainda não tem aparelho, que está na dúvida, essa aula foi feita para você, tá? Para você. Por quê? Porque como eu vou encerrar essas minhas mentorias, eu resolvi deixar ainda aberto a última turma, tá? Então, essa aula, eu estou lançando a nossa última turma do nosso curso com mentoria sobre biorressonância magnética quântica, tá? Então, é a última mesmo. Então, não vou mais abrir esse ano, e talvez ano que vem também não vai dar, por conta da minha demanda, porque realmente isso exige muito de mim, eu faço um contato com um muito grande, tá? Então, por isso que eu criei tudo isso aqui, e eu quero realmente que você faça parte da nossa família, da nossa equipe, realmente aqui, que eu vou ter o prazer de atender vocês, tá? Então, se você sente que esse é seu momento de virar a chave, de faturar mais, de levar mais benefícios aos seus pacientes, para os seus clientes, esse momento chegou e é agora. Ainda dá tempo de fazer diferente em 2025, tá? Então, vamos lá. Qual que é o bônus que eu preparei para vocês? Tudo isso aqui que eu preparei para vocês, olha só. Acesso à nossa plataforma, que são todas as aulas com interpretação por 6 meses na plataforma. Então, você tem 6 meses para estudar. Thaís, mas o curso da você vê? Não. Se você for uma pessoa que tem tempo e disponibilidade, 15 dias você assiste tudo. 15 dias, pronto. Agora, se você não tem tanto tempo, você ali em 3 meses termina e fica ali mais 3 meses para você tirar dúvida, olhar, rever alguma aula, tá bom? Fora esses 6 meses, você ainda tem comigo 6 aulas de mentoria em grupo, que eu falo que é a chave que onde faz toda a diferença. Então, nós reunimos uma vez por mês pelo Zoom para conversar, para fazer estudo de caso, para ver como é que foi o seu mês, os seus atendimentos, tudo isso nós temos juntos, tá? Você tem também mais 3 aulas de mentoria individual, somente você e eu. Então, Thaís, eu fiz um atendimento aqui de um caso específico com um paciente meu, eu estou com muita dúvida, eu preciso de ajuda a fazer essa leitura. Nós vamos agendar um horário, você vai ter ali 1 hora comigo para a gente conversar sobre esse caso, eu vou te ajudar nesses casos, tá bom? Aula bônus, você vai ganhar também mais 3 aulas bônus, tá bom? Somente para quem entrar nessa última turma, essa aula bônus, tá bom? Que é a aula de fitoterapia e sistema gastrointestinal. Essa aula aqui é com a doutora Andresa. Essa é uma doutora incrível, gente, incrível. Ela dá várias dicas sobre chá, sobre tintura, como que você vai melhorar essa parte gastrointestinal, fazer detox de metais pesados com tintura, com chá. É tudo natural, tudo voltado para a saúde do seu paciente. Essa aula é riquíssima, riquíssima. Aula bônus de suplementação, que eu trago toda a suplementação, como é que eu faço meu atendimento, qual que é o suplemento que eu indico, tá? E outro diferencial que nós temos é afiliar você diretamente à indústria. Você pode comprar suplemento mais barato e vender para o seu paciente também, tendo margem de lucro com isso, tá bom? Outra aula bônus que vocês terão, causas da inflamação crônica, que é o que acomete 99,9% da população, corpo inflamado, o quanto isso adoece a nossa célula, tá? Então, essa aula entra como bônus também. Outro bônus que você vai ter aqui, entra como bônus não, né? Outra coisa que vem aqui nesse pacote especial para vocês. Aparelho com software original. Então, se você não tem seu aparelho ainda, esse é o momento de você garantir o seu aparelho com 2 anos de garantia. Então, olha só, você compra o aparelho com a gente, que é original, tem 2 anos de garantia. Acompanhamento, suporte, assistência técnica contínuo, vitalício. Eu falo assim que não pode ser vitalício, né? Porque vai que morre amanhã, né, gente? Aí não dá, né? Mas eu vou morrer um dia. A única segurança que nós vamos morrer um dia.
Mas nós estamos preparando uma equipe para isso também, tá? Então, é uma assistência até qualquer coisa que aconteça no seu aparelho, você tem essa assistência, tá? Então, tudo isso você ganha com a Tecnoterapia. E, olha isso, esses 3 bônus, esses 3 últimos bônus aqui, é somente para quem fizer parte da nossa equipe hoje. Hoje. O que é hoje? Hoje até às 23 horas e 59 minutos, tá? Eu não vou nem colocar de Brasília, eu vou colocar aqui da minha cidade, tá? Que nós estamos aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e aqui é 1 hora a menos, tá bom? Então, olha só, você tem até aí o horário de Brasil, 1 hora da manhã para decidir o que vai fazer, mas para de procrastinar, chega de procrastinar. Decida mudar a sua vida e fazer diferente agora. Chega de ficar enrolando, pesquisando, isso e aquilo. Eu fiz essa aula especialmente para tirar todas as dúvidas, para você ficar pronto para mudar de vida e mudar os seus atendimentos. Essa é a hora, tá? E para isso, quem toma decisão rápido, sai na frente. Então, quem tomar decisão rápida vai levar para casa ainda uma apostila completa, impressa, em colorido, encadernada, toda bonitinha, com todos os leitores de indicação de suplementação. Então, além de tudo que você vai ter na mentoria, no curso online, você vai ter essa apostila também que vai para você de brinde. Você vai ter 3 bloqueadores de radiação. Você sabe o que é bloqueador de radiação? Nós temos aqui na Tecnoterapia. Deixa eu pegar um aqui. Tem um aí, meu bem? Fácil. Suporte, tem uma fácil? Aqui. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem, tá? Radiação eletromagnética. A gente acabou de falar de muita frequência. Não falamos de frequência aqui? Frequência, nós temos frequência de Wi-Fi, frequência de TV, frequência do celular, do Bluetooth, de tudo. Antena de radiação, tudo isso tem radiação e afeta a nossa célula, afeta o nosso organismo. Esses bloqueadores aqui de radiação, ó, você prega ele no seu celular, no seu notebook, e ele bloqueia em mais de 99% essas radiações de danificarem as suas células, as nossas células. Você vai ganhar 3 bloqueadores desse aqui, já para você começar a utilizar, sentir a diferença e depois, claro, comprar mais com a gente. É claro, mas é verdade, gente, que nós vendemos isso aqui também, ó, personalizado, tá vendo? Ó, depois o Thiago vai mandar lá no grupo pra vocês verem, tá? Quem não tá no grupo, ó, entra no grupo. O link do grupo tá lá no nosso Instagram, tá? Mas a gente faz o bloqueador também personalizado em grande quantidade para você fornecer aí pros seus clientes também, tá? E o outro bônus que somente quem comprar hoje vai ganhar é a personalização do relatório com a indicação de suplementação. Sabe aquele relatório final lá que eu falei para você que sai com a indicação, o que o cliente fazer, o que o paciente fazer, o que ele vai tomar? Você vai ganhar essa indicação completa. Isso é pago à parte, gente. Isso não tá incluso nem na mentoria, não tá incluso nem quando você compra aparelho. Isso tudo é separado à parte e você vai ganhar toda essa personalização. Meu Deus, é muito bônus para vocês, tá? Muito bônus para vocês. Thaís, quanto que vai sair tudo isso? Gente, agora é a hora, viu? Abraça isso aqui muito, tá? Porque tudo isso que a gente está entregando aqui para vocês teria um valor de R$ 5.750. Você teria que pagar para você ter tudo isso aqui que você está ganhando, tá? Nós estamos dando 48% de desconto, 48% de desconto, e vai sair para vocês a R$ 2.897 à vista. São R$ 2.850 de desconto. E R$ 2.800, gente, esse valor aqui de 2.897 é só o valor da máquina, ou seja, vocês estão comprando a máquina e ganhando a mentoria com todos esses bônus. Olha quanto de dinheiro vai ficar no bolso de vocês, que você pode investir em outras coisas. Que você pode investir no suplemento que você vai comprar para você vender e faturar ainda mais. É muito bônus, tá? Muito bônus. Então, esse valor aqui é à vista. Thaís, faz parcelado? Sim, faz parcelado no cartão, tá bom? Então, aqui estão as opções de parcelamento no cartão. Esse valor aqui é à vista, mas se você tiver cartão de crédito e quer parcelar para facilitar, eu falo que nós estamos igual o Papai Noel aqui, tá? Aqui eu deixei para vocês já, ó, a parcela que você decide, a parcela que cabe no seu bolso, tá vendo? Tem um pequenos juros, mas eu acho que o juros maior aqui não é nem R$ 300 para você parcelar. Então compensa muito. Tá, isso é um pouco apertada. Como é que eu faço? Eu quero uma parcela baixa. Faz aqui em 10 vezes. Faz em 10 vezes, vai ficar extremamente em conta para você, da mesma forma. Você tá ganhando muito bônus. Thaís, eu quero passar no cartão, não quero parcelar em muito. Faz aqui, ó, em 3 vezes. Tá? Faz em 3 vezes tranquilamente. Então, não perca essa oportunidade única para você. Você vai ter aparelho e mentoria. E olha que aqui nessa promoção você está pagando somente o aparelho e ganhando a mentoria, tá? Todo esse suporte com acompanhamento meu, que não é pouco não, hein? Vocês viram que os meus alunos têm resultado, tá? Aqui é a Cleonice de prova, tá? Só que, Thaís, eu tenho um aparelho.
mas eu quero fazer parte. Eu quero ter esse conhecimento para mim ler melhor os meus parâmetros dos meus pacientes. Eu quero ter acesso a essa suplementação. Thaís, como é que eu faço para saber isso? Calma, que eu também pensei em você, tá? Também pensei em você. Já perguntaram aqui. Já perguntaram para quem tem o aparelho? Calma, gente, calma. Aqui está para você, tá bom? Que for aí, já tem o seu aparelho e quer fazer parte da nossa mentoria, esse aqui é o pacote especial para você, tá? Então, somente a minha mentoria, com esse acompanhamento individual, tudo, ó, de 1.497, tá saindo por R$ 997. Eu tô dando aí R$ 500 de desconto para você entrar, não perder e fazer parte da nossa última turma. É a última turma, eu não vou mais abrir. Não vou mais abrir por falta de realmente tempo para conseguir, sabe, dar conta da demanda. Então, você vai entrar agora nessa última turma dos próximos 6 meses, que vai andar junto comigo para te ajudar a ter esse resultado, tá bom? Então, tem seu aparelho perfeito. Vamos lá, vamos unir agora isso, aprender a fazer essa leitura de maneira profissional e realmente que vai te trazer faturamento, tá? Também tem a metodologia de parcelamento aqui, tá? Para quem quiser parcelar, tem todas as formas de parcelamento aqui também no cartão, tá bom? Então você pode escolher a parcela aí que vai caber no seu bolso da melhor forma possível aí e estar aí com a gente andando junto, tá bom? Anderson Acho que é só assistência por quanto tempo? Assistência do aparelho. Isso. É para sempre, Anderson, para sempre. Seu aparelho, a assistência é para sempre. A garantia de qualquer defeito de fábrica do aparelho são 2 anos, tá? Mas a assistência de instalação, Thaís, troquei de notebook, precisa instalar. Você vai entrar em contato com o nosso suporte, que vai fazer todo esse acompanhamento com você de instalação, tá? Thaís, deu um erro aqui no aparelho. Thaís, o antivírus ligou, porque não pode ter antivírus, tem toda uma instalação que bule o antivírus aí do seu aparelho. Tudo isso você tem acesso, tá? Então pode ficar tranquilo que aqui é tudo completo, tá bom? Ficaram com alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Como é que tá? Diga para mim. Se tem alguma dúvida, como é que vocês estão? Diz aqui, se você já tem o aparelho, se você quer a mentoria, como é que tá isso? Diz aqui pra gente. Sabe que a maioria das pessoas que não tem resultado, esses dias eu falei com os doutores, fui em um evento. Perguntou. E nós estivemos em atendimento com esses doutores. E muitas pessoas ficam ali, eu conversei com várias pessoas ali que tá montando clínica e tudo mais, que tá desde janeiro, que em janeiro fez várias promessas, que ia mudar, que ia comprar isso, que ia comprar aquilo, que ia colocar isso, aquilo em prática. Gente, só tá procrastinando até hoje. Nós já estamos no mês de agosto e tem pessoas que não saiu de onde estava. Continuou do mesmo jeito que estava lá em janeiro. Olha isso. Olha isso. Eu apresentei aqui para vocês vários depoimentos de alunos nossos que começaram a ter resultado no primeiro atendimento. No primeiro atendimento. Não foi no segundo, no terceiro, quando ele ficou especialista, nada. Foi no primeiro atendimento. Isso é muito espetacular quando você vê isso em resultado. Se você multiplicar isso por dias, sabe, às vezes aquele sonho da reforma da sua casa, a troca de carro que você está querendo fazer, o MBA que você quer fazer, uma especialização, pode vir da biorressonância esse faturamento. Então, chega de procrastinar. Eu preparei todo esse bônus, todas essas facilidades de parcelamento, para que você diga não para a procrastinação e decida realmente fazer parte de nós, conosco aqui dessa última turma que eu estou abrindo, especialmente para ter você com a gente, tá? Mais dúvidas aí, meu bem? Como Solange está? Souza. Solange, dúvida da Solange, vamos lá. Com esse curso, eu aprendo a fazer a leitura dos relatórios? Todos os relatórios, tá, Solange? Todos os relatórios, tanto o relatório adulto como o relatório infantil, tá? Então, tudo isso tem dentro da mentoria. Você vai sair assim, perfeita na leitura. Vamos lá. Anderson. Ou eu acho que é a Nayara. Nayara perguntando. Eu ainda não entendo sobre biorressonância. Estou iniciando os estudos agora. Queria saber qual a diferença de avaliação com o aurímetro da biorressonância. Natália, né? Natália está perguntando. Nayara. Nayara está perguntando. Diferença do aurímetro para a biorressonância. A diferença é que o aurímetro ela é manual, tá? Então, manual. Então, imagina você pegar mais de 40 testadores e ficar fazendo ali na pessoa. E que não é nem 40 testador, porque se a gente for pegar toda a análise de biorressonância,
A gente tem aqui mais de 100 laudos. Imagine você fazer mais de 100 laudos através de testador. Não consegue, né? Então, o aurímetro, ele é para complementar. A própria Cleonice que está aqui, né? Cleo, se você tiver aí, dê até seu depoimento. Todos os pacientes que trabalham com a biorressonância e o aurímetro, você vai conjugar os dois. Você pode conjugar os dois, que é maravilhoso, tá? Excepcional os dois. Por quê? Você vai pegar a alteração que deu na biorressonância, na magnética, e vai pegar o aurímetro, confirmar com o seu paciente, e aí no aurímetro você pode detectar o quê? A dosagem, por exemplo, da suplementação, se aquele suplemento que você vai indicar para ele é compatível ou não com o organismo dele, entende? Se tal alimento é compatível ou não com ele. Então, você pode pegar, por exemplo, uma maçã ali na mão e fazer o teste se a maçã é compatível ou não com o seu paciente, entende? Se tal protocolo é compatível ou não, se o ozônio que você vai aplicar, talvez, é compatível ou não com ele, vai fazer bem ou não para ele. A dosagem que você está aplicando nele, se vai fazer bem ou não para ele. Entende? Parasita você consegue detectar, tá bom? Então, ela vem para complementar, tá? Então, as duas têm o quê? Digamos assim, tem as suas peculiaridades, tá bom? Se você puder trabalhar com as duas, é perfeito. Mas se você está começando, como você falou, esses estudos, a quântica, que é automática, ela vai ser muito mais fácil. E aí, depois, você pode conjugar com o aurímetro, com certeza. Tatiane pergunta, quanto é a apostila? Tatiane perguntando, Tatiane, a apostila não tem valor, tá? A apostila ela é realmente somente para quem é aluno nosso, tá? Então a apostila não tem valor. Para quem compra o curso. É somente para quem compra o curso. Elizabeth Pinotti. Tem uma Elizabeth Pinotti, ó. A Elizabeth já comprou com nós, não? Uhum. Quero fazer a mentoria, terei direito à apostila? Sim, Elizabeth, sim, com certeza. Você vai ter direito à apostila, tá? Então, quem começar aqui com a gente tem direito a essa apostila também, tá? Vocês vão ter acesso à apostila. Você vai ter acesso à apostila para você imprimir, tá bom? Quem ganha a apostila? Somente quem comprar o aparelho, tá? Então, comprou o aparelho, a apostila ela vai impressa. Quando a gente vai mandar o aparelho para vocês, a apostila vai impressa junto com os bloqueadores, tudo bonitinho na embalagem, tá? Mas você fechando a mentoria, você vai ter acesso ao PDF, ao arquivo da apostila, tá bom? Que você vai poder imprimir ela, tá? Solange pergunta, o curso do aparelho QMR é ENLS? Não. Solange perguntou se o nosso QMR é o treinamento igual do NLS, tá? Não, tá? Juntos, né? Não tem os dois juntos, tá bom? NLS, eu não trabalho com NLS ainda, né? Não sabemos no futuro, mas ainda não trabalhamos com NLS. A Marinês está perguntando qual o link para compra. Marinês está perguntando o link para compra. Pergunta chave. Muito bem, Marinês, que eu já tinha até esquecido, olha só, já tinha até esquecido. Vocês estão no grupo? Lá no grupo, o suporte vai mandar agora o WhatsApp, o link do WhatsApp, para vocês chamarem o nosso suporte e adquirir agora mesmo, tá bom? O seu acesso, tá? Se não, deixa eu pegar o número e colocar aqui na tela já agora para vocês também, porque às vezes tem alguém que veio ali de convite, de algum link. Vou colocar aqui agora o telefone na tela para vocês. Espera aí. Vamos lá. Aqui, telefone. Nossa, na nossa próxima live vai ter o QR Code aqui. Vocês me aguardem, viu? Me aguardem. Vai ter assim, ó, para compra, vocês escaneiem agora mesmo o QR Code na sua tela para adquirir. Me aguardem. Essa aqui é a primeira de aquecimento. Espera aí, vamos lá o contato. Contato, meu bem? 65 99263 1847. Vamos lá, tô mandando aqui para vocês então. Vou deixar aqui na tela. Aqui, vou compartilhar já aí contigo. Pronto, ó, valor, contato na tela, tá bom? Então, nosso contato tá aqui na tela. Você vai chamar nesse WhatsApp, que o nosso suporte, nosso comercial vai ter o prazer de atender você, para ter aqui, ó, você com a nossa equipe. Vou querer muito você aqui, sabe? O coração tá quentinho para te receber, viu? Aqui na nossa turma. E quem tá lá no grupo, já foi mandado lá agora
o link do WhatsApp para vocês chamarem e estarem com a gente e garantir esses super bônus, tá bom? Então, se você sentiu que esse é seu momento, vem fazer parte com a gente, que estamos aqui de braços abertos esperando vocês, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, específica aqui que eu posso ajudar vocês? Alguém está falando, posso falar direto com o Thiago? Alguém perguntou aqui se pode falar direto com o Thiago. Meu comercial, assim, excepcional. Pode falar direto com o Thiago. O Thiago vai atender vocês lá no comercial, viu? Então, pagamento, tudo isso vocês vão falar com o Thiago no nosso comercial. Ele é nosso comercial, ele é nosso suporte, ele é nosso tudo. Eu não sou nada sem o Thiago por trás, viu? Nada. Esse é o contato que vocês falam aqui com o pessoal do nosso comercial, tá bom? Gente, ficou mais alguma dúvida? Por favor, pergunte. Pergunte aqui para mim, que eu tô aqui para realmente deixar vocês assim, sair daqui com tudo claro. Eu quero que você saia daqui com tudo claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Fale para mim. Mais dúvidas aí? Deixa eu ver. Mais dúvidas ou não? Não? Então, tranquilo, né? Então, sem dúvidas. Então, ótimo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, tá bom? Espero realmente que você tome a decisão de mudar a sua vida. Nós estamos aqui para abraçar você, andar de braços juntos aí, até terminar esse ano de 2025, que eu tenho certeza que você ainda vai fazer diferença dentro deste ano, tá bom? Então, um grande abraço e nos vemos na nossa aula de mentoria.